Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Richard Green, sou consultor de implantação do SAP Business One e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estrutura de produtos, especificamente como importar através do DTW as estruturas de produto. Então segue conosco aí, se inscreve no canal, já deixa o like para ajudar o canal e vamos nessa! Então, no vídeo de hoje, aí, conforme comentado, vamos falar sobre estrutura de produtos, como importar as estruturas. É um assunto que exige um pouco mais de tempo, então vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas que possa auxiliar a todos aí como preencher uma planilha, né, para importar e como importar propriamente dito. Então, vamos dedicar um tempo aqui para isso. Primeiro a gente precisa entender o conceito, né, de estrutura de produto. O que é uma estrutura de produto? Em algumas regiões do Brasil se chama distinta base, alguns dão o apelido de receita de bolo, né? Mas o que eu preciso? Quais são os componentes? Quais operações? O que eu preciso para fazer uma produção? Então isso é uma estrutura de produto. Então, aqui no SAP, em módulos, produção e estrutura de produto, nós temos aqui um cadastro de estrutura de produtos. Aqui em meu canal eu tenho alguns vídeos específicos explicando, né, o que é estrutura de produto, como cadastrar uma estrutura de produto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos sobre estrutura de produto para que você entenda no detalhe. Nesse vídeo eu vou focar mais em como realizar a importação das estruturas de produto. Então você tem lá vários produtos para cadastrar as estruturas. Para não fazer de um por um, eu vou ensinar como importar. Então aqui eu já tenho uma estrutura como exemplo. Brevemente, né, como que funciona. Então você tem aqui na parte superior o cabeçalho, onde você tem qual produto você vai produzir, qual o tipo dessa estrutura, né, em qual depósito esse produto ele vai entrar quando você reportar. Essas são as principais informações aqui da estrutura de produto. Na parte inferior aqui no grid, então a gente tem etapas de produção, quais etapas esse produto precisa passar para ser produzido, quais produtos ele vai consumir, né, quais matérias-primas, quais subprodutos e recursos, que pode ser uma máquina ou uma mão de obra. Então, aqui é a receitinha do bolo para se produzir essa impressora aqui completa, né, nesse exemplo. Então, aqui a gente tem os tipos de linha, né, item. Então, antes de você fazer uma estrutura de produto, você precisa ter aí os cadastros prévios, que é o quê? Um cadastro de item. Então, eu tenho aqui os produtos, né, como itens aqui que eu preciso. Então, eu tenho impressora, eu tenho o outro produto, o Rebel. Além dos produtos, eu preciso das etapas de itinerário. Quais etapas eu tenho na minha empresa, né? Então, você pode ter N etapas. Aqui eu coloquei bem genérico. Primeira etapa, segunda etapa, montagem final. Se eu tenho um processo de inspeção que eu considero como uma etapa. Então, quais são as etapas? Vamos pensar aqui um exemplo qualquer, uma cadeira. Eu quero montar uma cadeira. Eu tenho uma etapa que é buscar o material lá no estoque, a outra etapa que é montar ali o assento, as pernas, o encosto, e a outra etapa é pintar, e a outra etapa é embalar. Então eu tenho as etapas de montagem. Por exemplo, na pintura eu vou ter uma mão de obra do pintor, vou ter ali a tinta para pintar. Então, o que eu tenho naquela etapa, né? Então, aqui, nesse exemplo que está em tela, é bem simples. Denominei aqui como primeira etapa, o qual tem esses produtos, não tenho nenhum serviço aqui. E na segunda etapa, eu só tenho a montagem. Então, eu estou dizendo aqui, são exemplos fictícios, né, pessoal? Então, para fazer essa impressora, eu preciso de 55,2 dessa outra impressora. Eu preciso de 4 Rebel
e preciso de um desse outro aqui, 7.5. Então, eu tenho aqui as quantidades, né, aqui nas unidades de medida, e eu tenho a montagem da máquina de 2 horas. Então, eu preciso de 2 horas para fazer uma impressora dessa. Qual que é o depósito que ele vai consumir esses materiais, né? Qual que é o método de baixa e qual é a conta WIP, Work in Process. Então, reforço aqui, né? Tem outro vídeo aí que eu explico detalhe por detalhe da estrutura de produto. Hoje eu vou focar na importação dessas informações. Então, eu vou vir aqui, vou eliminar essa estrutura. Vou eliminar uma segunda aqui que eu criei também. E vou começar a explicar para vocês como montar a template, né? Então, eu já tenho aqui numa pastinha aqui, treinamento de estrutura. Vamos começar do zero. Então, para quem não sabe, né, quando você acessa aí as pastas do SAP, então lá, por exemplo, aqui no disco C, eu tenho onde o SAP foi instalado, e eu tenho aqui Data Transfer Workbench, que tem as templates, né? Então, aqui em produção, eu tenho Bill of Materials, né? Então, as estruturas de produto, que tem as 3 templates. Por que 3 templates? Então, a primeira, a OITT, ela representa o cabeçalho. Então, novamente, eu sempre reforço aqui a questão de que a gente precisa conhecer as tabelas do sistema, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e habilitar essa opção de informações do sistema. Vou entrar em uma estrutura de produto aqui, qualquer. Então, aqui eu consigo ver as minhas estruturas, né? E aqui, se eu passar o mouse em cima, vejam aqui na parte inferior da tela, ele me mostra ali OITT, ou seja, o cabeçalho aqui da minha estrutura, ele está numa tabela do SAP chamada OITT. Aqui na parte inferior, né, qual que é a tabela? Então, sempre as tabelas inferiores, elas começam com o número. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho a tabela PAI OITT, que é a parte superior da estrutura, eu vou ter a próxima, que é ITT1, que é os itens da estrutura. Então, o SAP sempre trata o pai começando com O e as tabelas filhas tirando O e trazendo números. Então, aqui a gente consegue ver que temos a ITT, ITT1 e ITT2. A ITT1 são as linhas, os itens, aqui do itens e recursos, né? E a 3 são os estágios, que é as etapas de itinerário. Tudo bem. Então, agora já sabemos que existem 3 tabelas, por isso que existem 3 Excel aqui, né, de template. Então, um é para o cabeçalho, outra, as linhas para os recursos e produtos, e a última para definir aqui a sequência dos estágios, das etapas de itinerário. Vamos começar aqui falando sobre a primeira template. Então, a primeira template eu já resumi ela, eu prefiro deixar só os campos que eu uso. Então, como que funciona? A coluna A é o código do meu produto acabado, ou semi-acabado. Ou seja, qual que é o código que eu vou colocar aqui, ó? Então, nesse caso aqui em tela é B001, mas eu quero o A001 e o A002. Eles vão ser os meus produtos fabricados. Qual que é o tipo da minha estrutura? Então, a estrutura ela tem vários tipos aqui, né? Montagem, vendas, produção e modelo. Nesse caso, eu estou focando aqui em produção. Produção é a sigla P. Richard, mas como que eu faço para descobrir a sigla aqui, né, de um determinado tipo de modelo? Eu já deixei configurado, mas a gente pode pesquisar da seguinte forma, ó. Então, eu tenho aqui o modelo,
uma estrutura que é modelo. Se você vier aqui em consulta, gerador de consulta, e fazer uma busca prévia aqui, então eu vou colocar o ITT, que é a tabela do meu cabeçalho, aonde o código do item superior é igual, aspas simples, a 12310. E eu quero ver qual campo? O tipo da estrutura. Então, T. A sigla T representa modelo, né? Então, a gente consegue, através de uma consultinha aqui, descobrir os modelos. Mas, por enquanto, vamos trabalhar só com P, P de produção, né? Então, vou voltar aqui em um exemplo. Então, P de produção. Qual que é a quantidade? Ou seja, qual é a quantidade aqui na parte superior? Ou seja, a cada produção eu faço 1, eu faço 20, né? Pode ser um múltiplo. Então, aqui na parte inferior tá me dizendo que eu preciso de 20 coletor de escape para produzir 20 escapamentos. Então, se fosse 1 escapamento, aqui seria 1. Então, a quantidade que você faz a cada lote de produção, digamos assim. Eu prefiro trabalhar 1 para 1, mas pode ter casos aí, dependendo do segmento da empresa, que você vai trabalhar para 1 tonelada, por exemplo, você vai consumir 10 quilos. Não adianta trabalhar com menos, porque o valor é muito pequeno. Mas 1 para 1 aqui resolve. No caso, 1 para X. Né? Uma cadeira, eu preciso de 4 pernas. Preciso de um encosto, né? Nesse sentido. Então, aqui eu vou colocar 1, que é a quantidade da minha produção. Projeto. Às vezes você pode ter um projeto financeiro vinculado a essa estrutura. Então, você já pode passar aqui qual que é o projeto. Qual que é a lista de preço. Então, qual lista de preço você vai usar? Você vai informar aqui. Então, a lista de preço também é um ID. Então, se a gente quiser saber qual é o ID da lista de preço, vamos colocar aqui a lista de preço 7, por exemplo. Então, como que eu descubro qual é o ID? Também uma consulta. Então, eu faço uma de exemplo. Eu sempre sugiro, pessoal, façam uma estrutura manual de exemplo, que aí, através do gerador de consulta, você pode descobrir os IDs da tela. Então, aqui, por exemplo, o ITT, quando o item superior ele for igual, abre aspas, B, eu quero saber a lista de preços. Então, a lista de preços 07, o ID dela, qual que é? É 7. Então, eu já consegui descobrir. Se eu quiser colocar aqui 7, ele já vai subir com aquela lista de preços. Código do depósito. Então, qual é o código do depósito que eu vou utilizar ali? Né? Então, deixa eu só abrir aqui a estrutura novamente. Então, qual é o depósito da parte superior? É o 01 nesse caso. Aqui você pode passar o código do depósito mesmo. Né? Então, quais são os códigos? Eu quero que essa produção ela seja aqui no depósito de apoio. Então, vai ser 02. Quero que vá para o armazém. Então, vai ser 04. Então, qual o depósito? Aqui, sempre que é a questão aqui do tamanho médio da produção planejada. Então, isso também eu explico lá no treinamento de estrutura de produto. Você passa aqui o tamanho da produção média planejada. E eu estou passando sempre 1. Se você eliminar aqui, ela vai passar em branco. Mas eu sugiro vocês trabalharem em cima dessa template aqui, que ela dá certo. Né? Já é uma template aprovada. Preencher os campos. Aqui eu vou importar, então, 2 estruturas. Já vem aqui em arquivo salvar como e salvo como texto separado por tabulação. Então, beleza. Já criei a minha parte superior da estrutura. Ou seja, eu tenho um TXT aqui, né, para subir o cabeçalho da minha estrutura. Vamos para o próximo aqui agora, que são as linhas. Aqui já começa a ficar um pouco mais complexo.
Eu vou deixar só um aqui para ficar fácil a visualização para nós. Como que funciona o preenchimento dessa segunda planilha? A coluna A faz referência com a planilha 1. Então, na coluna A eu tenho 1 e 2. Aqui, veja que se repete 1 e 2. Por quê? Porque eu tenho várias linhas. Então, dentro dessa estrutura de produto, começando em 0, eu tenho até o 3, são 4 linhas. E o que eu preciso aqui? Então, coluna A referencia a planilha 1. A coluna B é um sequencial começando em 0. A coluna C, eu passo quais produtos ou recursos eu quero. Então, aqui nesse caso, o que eu estou passando? Que eu preciso do item A3, A4, A5 e um recurso 30005. E aqui as suas devidas quantidades. Então, eu vou falar, eu preciso de um desse, 2 desse e um desse. E desse daqui eu preciso de 2. Sempre na unidade de medida do produto, Então, esse produto aqui eu sei que eu controlo em unidade. E esse daqui eu sei que é horas. Então, sempre na unidade de medida desse produto. Então, a coluna D é a própria quantidade. A coluna E, warehouse. Então, qual depósito vai baixar essa matéria-prima quando for requisitado. Então, já menciona aqui o depósito também. Price list, a mesma coisa do cabeçalho. Eu posso ter uma lista de preços aqui, definida no grid. Então, vamos procurar aqui, vamos acrescentar lista de preços. Posso trazer aqui um preço diferenciado para uma linha. Então, se eu quiser fazer essa referência, eu posso fazer. Método de baixa. Então, até eu deixei um comentário aqui que é B é baixa por explosão e M é manual. Então, esse item aqui, toda vez que eu for produzir, a impressora vai ser sempre 1. Então, eu posso colocar aqui a letra B, que ele vai baixar por explosão. Ou não, eu quero que o usuário faça a baixa, que ele consuma esse material. Então, eu coloco M. Novamente, eu reforço aqui, se você não entendeu algum contexto, assista ao vídeo de estrutura de produtos, para entender cada campo. Aqui eu estou focando na importação. Então, eu coloquei que todos esses itens e recursos são baixas manuais, tudo M. A coluna H, prestem muita atenção, pessoal. A coluna H diz qual é o tipo da linha. Então, 4, ela é uma linha do tipo item, e 290 é de um tipo recurso. Então, que é esse tipo aqui, Então, essa linha ela é um item e um recurso. Vamos focar nesses dois. Por quê? Porque se for igual a 4 item, a importação vai buscar no cadastro do item. Como esse aqui é 290, que é recurso, ele vai buscar no cadastro de recurso. Então, lembra que eu falei lá no começo. Você precisa ter o cadastro do item feito e o cadastro dos recursos feito, para depois importar a estrutura, para saber as codificações, obviamente. Então, na coluna H, eu já disse quais itens e recursos. Poderia colocar aqui de forma aleatória, não tem problema nenhum. É conforme você faz a tua produção mesmo. E aqui, pessoal, na coluna I, desculpa, é o estágio. Então, qual que é o estágio? Qual que é a etapa que eu vou vincular essas linhas? Então, perceba que eu estou vinculando na 2, na 1. Então, esses 3 produtos é no estágio 1, no meu itinerário 1. E o recurso é no itinerário 2. Até vou mudar aqui. Vou deixar 2 itens no estágio 1 e um item e um recurso no estágio 2. Então, isso daqui ele vai representar em qual estágio, qual etapa de itinerário esses produtos e recursos vão entrar. A coluna J, nós colocamos qual é a conta WIP, Work in Process,
Ou seja, se eu baixei esse material da coluna C, baixei esse material e ainda não reportei o produto acabado, em qual conta contábil vai ficar esse saldo contábil, obviamente? Então, aqui no meu caso, se eu abrir o meu plano de contas, vai ficar em produto em elaboração. Então, é uma conta WIP, Work in Process. E aqui algum comentário na linha, se você quiser fazer uma observação. Então, coloquei 4 vezes o item 1, sequenciei, disse aqui todos os campos, né? E mesma coisa para o 2. Então, veja que eu tenho 2, o seu sequencial e tudo montadinho aqui. Vou salvar isso daqui como texto separado por tabulação também. E a última planilha, pessoal, ela é para dizer qual estágio representa o quê. Como assim, Richard? Porque aqui na planilha 2 ainda, a gente tem a coluna I, que ela diz assim, vamos filtrar aqui o item 1. Então, eu estou dizendo que o item 3 e 4 vão ser baixados na etapa de itinerário 1. O 5 vai ser baixado na etapa de itinerário 2. Mas eu ainda não disse quais são essas etapas. Só estou falando que é 1 e 2. Na última planilha, a gente referencia quais são essas etapas. Então, como que funciona o preenchimento dela? Na coluna A, eu faço a referência com a primeira, obviamente, sempre referenciando. A coluna B é um sequencial, começado em 0 e 1. A coluna C também é um sequencial, mas começando em 1 e 2, que aqui determina qual é o estágio, que faz uma ligação com essa coluna I, 1 e 2. Então, aqui, 1 e 2. E aqui só um sequencial. E aqui, pessoal, que está o segredo. Então, aqui eu estou dizendo qual é o código da etapa de itinerário. Geralmente, o que eu faço com os clientes? Eu peço para ele me passar o nome mesmo. Então, o cliente ele me passa assim, ó, primeira etapa, segunda etapa. Vou colocar a mesma forma aqui. Então, ele me passa o descritivo, mas o que eu preciso fazer para importar? Eu preciso converter isso daqui em ID da tabela de itinerário. Então, aqui na tabela de itinerários, qual que é a tabela? Ó, fica olhando aqui embaixo. Ó. ORST. Então, se eu fizer uma consultinha aqui, ORST, eu consigo saber que a primeira etapa ela é o ID 3 e a segunda é o ID 4. Então, eu preciso substituir aqui pelo ID. E aqui, esses dias, eu sempre coloco 05, que é dias em espera. A gente não tem usado muito isso, mas lá no treinamento de estruturas eu comento sobre isso. Vamos revisar aqui rapidamente. Planilha 1. Então, eu tenho o cabeçalho da minha estrutura, dizendo que aqui eu vou importar 2 estruturas do tipo produção, quantidade 1, depósito X, está aqui meu cabeçalho. Planilha 2, eu tenho a coluna A fazendo referência com a 1, um sequencial, quais produtos, quantidades e depósito, se ele é um item ou um recurso e qual tipo da baixa. Até vou deixar um aqui por explosão para a gente ver a diferença. E aqui eu digo em qual estágio vai ser baixado esse item ou recurso, e na J menciona a conta Work in Process. Na última planilha, referencio lá a planilha 1, colocando um sequencial, iniciando em 0, referenciando qual é o sequencial do estágio, 1 ou 2, que faz link com a minha planilha 2, 1 e 2. E
qual é o ID da minha tabela de itinerários, que é ORST, achando aqui o ID de cada etapa de itinerário. Então ele é vocês podem ver, né, que é um assunto aí um pouco complexo realmente, mas é necessário entender essa dinâmica das planilhas. Então, planilha 1 é o cabeçalho. Planilha 2, os itens e recursos, com suas quantidades, depósitos, métodos de baixa, tipos de linha e qual estágio eu vou consumir cada material ou recurso. E o estágio eu faço um link na última planilha, com um sequencial começando em 0, dizendo que essa primeira etapa de itinerário é o ID 3 e o ID é da tabela ORST de etapa de itinerário. Também vou salvar a minha planilha 3 como texto separado por tabulação. Então agora eu tenho as 3 planilhas com texto separado por tabulação. Com isso, vamos realizar essa importação agora, pessoal. Então, falamos de estruturas, falamos das planilhas, e é claro, né, pessoal, se você tem mais estruturas, você vai colocando aqui. Então, por exemplo, eu tenho a A3, ela é do tipo produção, também vou seguir os mesmos parâmetros, e vou colocando todas as estruturas que eu preciso aqui, e preenchendo as outras sucessivamente, né? Então, quais componentes eu preciso para a próxima, quais estágios e tudo mais. Tendo as 3 planilhas em texto separado por tabulação, vamos começar a importar. Então, eu vou acessar aqui Data Transfer Workbench, vou fazer o login. Vamos aqui em importar, next. Vamos na última opção aqui de transações, adicionar uma nova estrutura nesse caso. Aqui é o menuzinho do SAP, procuro produção, Bin of Materials, next. Aqui eu preciso evidenciar aqui minhas 3 planilhas, né? Mas aqui eu já busco pelo tipo de arquivo texto separado por tabulação e vamos lá. Planilha 1, OITT, lines, planilha 2, ITT1, a última dos estágios, ITT2. Damos um seguinte. Veja que ele já buscou todos os campos aqui, né, certinho. Então, o seguinte, podemos simular aqui, clicando em Run Simulator. Já obtemos o resultado aqui que a simulação foi importada com sucesso. Podemos, então, fazer o Next e importar. Então, agora, realizei a importação, vamos conferir dentro do SAP, em módulos, produção e estrutura de produto, A001. Veja que interessante. Então, temos do jeitinho que a gente montou. Vamos até revisar as planilhas aqui. Vou fazer um filtro aqui para que vocês consigam entender, pessoal. Então, AP1. AP1. Então, ele preencheu. Depósito 01, preencheu. Vamos para a planilha 2. Filtrar aqui só o 1. Então, ficou 3, 4, 5, 5. 3, 4, 5, 5. Quantidade 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Depósito tudo 01. Tudo 01. Método de baixa M de manual. Ficou tudo manual. 4, porque item, item, item. 290, recurso.
Show de bola. Estágio 1, ficou esses 2 itens. E estágio 2, ficou esses 2 itens. Um item e um recurso no caso. Work in process. Work in process, né? Então aqui está produtos em elaboração. Vamos conferir agora a estrutura 2. Então a parte lá do cabeçalho, né, não tem muito segredo, mas 2P101. 2P101. Vamos para a planilha 2. Temos 3, 4, 5 e 5. 3, 4, 5, 5. Todas as quantidades de 1. 1. Depósito. Método de baixa. MMM e B. Ó, aqui ele não respeitou. Então vamos ver o motivo. Deixa eu até ver se no meu aqui, ó, no meu TXT eu não salvei como B. Então é por isso, eu só tinha alterado no Excel e não salvei no meu TXT. Mas é isso, pessoal, né? Então, o meu TXT que eu importei, eu tinha salvado só no Excel e não tinha salvo no TXT novamente. Mas tranquilo. Então aqui MMM e B. MMM e B. Tipo, né? Então 444, item. 290, recurso. Aqui com cada um a gente já falou. Estágio 1, ou seja, os 3 produtos na etapa de itinerário 1 e o último na 2. E a última planilha lá me diz que é o 3 e o 4, são as etapas de itinerário, que é o 3 e o 4. Então, com isso, a gente conseguiu importar as 2 estruturas de produto. Então, é bem importante, pessoal, entender essa dinâmica aqui das planilhas, né? Geralmente, você vai receber essas planilhas aqui para preencher. Então, vale a pena aí revisitar o material, né? Pausar o vídeo, voltar, o vídeo volta e fazer algumas dinâmicas aí, alguns exemplos para conseguir entender melhor. Então, planilha 1, cabeçalho, planilha 2, itens e recursos, referenciando qual estágio, e a planilha 3, a sequência de estágio, referencia qual é a etapa de itinerário. Então, espero ter sido claro, né? Um assunto que eu fiquei voltando, indo e voltando assim, mas para que vocês pudessem entender bem, né? Eu acho que a única questão aqui que a gente tem que ter cuidado aí, que é um pouco mais difícil, é a questão do estágio, que, né, em vez de você passar o nome aqui, que é a primeira etapa, segunda etapa, a gente precisa passar o ID, que é 3 e 4. Aqui, a gente vai lá na ORST, ferramentas, consulta, gerador de consultas, ORST, roda, e consegue saber que a primeira etapa é o ID 3, a segunda etapa é o ID 4. Então, vocês vão buscar qual é o ID da etapa que vocês querem vincular aqui. De resto, né, a gente já falou, reforcei várias vezes. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, e que esse material aí possa ajudar vocês a realizar a importação das estruturas de produto. Até o próximo vídeo. Obrigado.